Olá, nessa aula nós vamos conversar sobre banco de dados. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, nos artigos 43 e 44, algumas, algumas normas, né, sobre o banco de dados. E é importante, antes de adentrar especificamente nesses dois artigos, né, do artigo 42 e 43 do Código, entender um pouco, né, do que vem a ser o banco de dados de cadastro de consumidores e de fornecedores, né, e conhecer um pouquinho do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O artigo 106 do Código, ele cria um sistema, que é com base no artigo lá 4º, né, do CDC também, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e estabelece a competência de gestão do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC, que era um órgão ligado ao Ministério da Justiça, e você tinha ainda como intermédio lá a Secretaria de Direito Econômico, onde você tinha o DPDC, a SDE e o Ministério da Justiça. Atualmente, a gente tem a Senacom, né, houve uma alteração, né, da estrutura interna do governo, a gente tem a Secretaria Nacional aí, do Consumidor, e ou seja, ele ganhou status, né, deixou de ser uma diretoria e passou a ser um segundo escalão, né, digamos assim. E o que esse órgão ele faz, né, ele faz justamente a gestão, né, de todas as entidades de defesa do consumidor no país, né, os PROCONs, né, todas aquelas entidades que trabalham, né, efetivamente com a defesa do consumidor. E onde é que entra aí essa questão de banco de dados? A gente tem dois grandes tipos de banco de dados. A gente tem os bancos de dados de maus consumidores e os bancos de dados de maus fornecedores, né? Então, quando um consumidor ele está inadimplente, ele vai parar no banco de dados de devedor, né? Fica lá negativado. E quando os fornecedores têm reclamações fundamentadas procedentes contra eles propostas, eles vão parar justamente nesse banco de dados de maus fornecedores. São esses dois bancos de dados que o código regula. E para além desses dois bancos de dados, nós temos também o cadastro positivo, que não está expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas que nós também vamos conversar nessa aula de hoje. Bem, como eu disse, integram, né, integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor todas as entidades, né, sejam elas públicas ou privadas, de defesa do consumidor, bem como os órgãos estatais, ainda que despersonalizados. Por exemplo, em muitos municípios e em muitos estados, os PROCONs são secretarias de governo, né, normalmente vinculadas às pastas jurídicas, né, geralmente vinculadas às pastas de Secretaria de Assuntos Jurídicos do município, Secretaria de Justiça estadual, geralmente é uma secretaria executiva, né? Ou em outros locais, como por exemplo em São Paulo, capital, a gente tem a Fundação Procon São Paulo, né, que tem uma personalidade jurídica distinta. Então, esses órgãos públicos que integram aí o sistema, eles possuem justamente um cadastro de reclamações fundamentadas, né, hoje em dia por meio do SINDEC, e essas informações elas são então enviadas por esse sistema informatizado e devem compor aí um cadastro nacional, né, de reclamações contra os fornecedores. Isso está previsto expressamente lá no artigo 44, que eu vou daqui a pouquinho conversar com vocês, do Código de Defesa do Consumidor. Bem, então esses dados eles devem ser consolidados, né, pelo órgão nacional, no caso a Senacom, e divulgados, né, através das plataformas, né, através da internet. Hoje a gente tem o consumidor.gov, né, e via de regra, ano a ano, essas informações elas são divulgadas, né, normalmente lá na data comemorativa do Dia do Consumidor, no Dia Mundial do Consumidor, geralmente é escolhido aí o mês de março, né, que é a data do 15 de março, né? E do outro lado, né, a gente tem aí, para além, né, da lista, né, dos maus fornecedores, ele também tem os maus consumidores, né, os negativados, os consumidores inadimplentes. Então a gente tem basicamente esses dois bancos de dados e fornecedor algum quer estar nessa lista, né, não quer estar entre os mais reclamados, principalmente quando você tem
as situações em que, se você não tem um bom atendimento, muito provavelmente os consumidores vão pensar duas vezes, né, em realizar uma compra, né, um contrato de prestação de serviço. Se você tem uma demanda contra si proposta, primeiro, você não gostaria de ter a demanda, né, o fornecedor não ser demandado. E segundo, entendo a demanda contra si proposta não ter resolvido a demanda, né? Então, normalmente, quando a Senacom ela apresenta essas informações, essas estatísticas, ela mostra quais são os fornecedores que são dados e o índice de resolutividade desses fornecedores. Então, o fato de ser reclamado por si só é ruim, mas o pior, né, o que é agravante, o que realmente afasta o consumidor, é ele ser demandado e não ter resolutividade nos problemas que são apresentados pelo consumidor ao fornecedor. Bem, então, os cadastros, para além, como eu disse, dos cadastros de maus fornecedores, a gente tem um cadastro de inadimplente, né? Então, chamados negativados. Os dois cadastros mais famosos aí, né? É o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e o Serasa, que é a Centralização de Serviços Bancários. Então, quando isso acontece, quando o consumidor fica inadimplente e o seu nome é lançado nesse cadastro de maus pagadores, ele perde, né, o acesso ao crédito, né? E é um direito fundamental aí do consumidor esse acesso ao mercado, acesso ao crédito, né? Porque nem sempre você consegue fazer a aquisição de produtos e serviços à vista, né? Então você precisa ter crédito para poder realizar aí e materializar os seus desejos no mercado de consumo, né? Vamos dar sequência. Então, o que é que inicialmente nos traz aí o artigo 43? Né? Que o consumidor deve ter sempre que for aberto uma ficha de um cadastro aí, contra ele, né, no caso de uma negativação, ele deve ter a comunicação prévia por escrito, sempre que não for solicitado por ele, né? Então, o artigo 43, parágrafo 2º, estabelece, né, essa regra. Então, se o consumidor ele é negativado sem um prévio comunicado, como a gente vai ver, ele pode ter direito a uma indenização. Se eventualmente o consumidor verifica que tem alguma imprecisão, alguma inexatidão, algum equívoco lá, o fornecedor ele tem a obrigação de corrigir esse equívoco no prazo de 5 dias, né? 5 dias úteis, e caso não faça, também pode haver o direito do consumidor de buscar uma indenização por esse fato. As entidades de bancos de dados que gerenciam esses bancos de dados, são consideradas entidades de caráter público, né? Ainda que entidades privadas. E se o consumidor ficar negativado por um prazo superior ao tempo da prescrição, né? Ou seja, operando-se a prescrição, no caso ele pode então solicitar, com base no parágrafo 5º do artigo 43, que aquela informação não mais conste junto àquele banco de dados, para que ele possa voltar a ter acesso ao crédito, né? E, por fim, também é importante dizer que todas as informações elas devem ser acessíveis, né, aos consumidores, né, pessoas com deficiência. E o artigo 44, como eu disse, de outra forma, né, no lado oposto, né, traz as reclamações em relação aos fornecedores, né? Então, compete aí aos órgãos públicos de defesa do consumidor manter esses cadastros atualizados, né, e divulgar, né, de maneira pública e anualmente. E essa divulgação vai indicar se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Como eu disse, isso acontece com frequência, inclusive com essas estatísticas, né? O consumidor pode ter acesso às informações, né, para consultar, qualquer pessoa pode ter acesso. E hoje em dia a gente tem um site governamental, né, o consumidor.gov, onde o consumidor ele pode intermediar e buscar, através dessa plataforma, uma negociação com os consumidores, com os fornecedores, né? Inclusive havendo a obrigatoriedade em relação ao porte da empresa, a obrigatoriedade, como a gente já conversou em outras aulas, a obrigatoriedade de ter esse devido registro lá no consumidor.gov. Aqui, trazer para vocês alguns entendimentos simulados, né, pelo STJ nessa questão de banco de dados, né? Um deles aqui, a súmula 404, trata da questão do aviso de recebimento, né? Então, se o fornecedor ele comunica, né, ao consumidor a respeito da negativação do banco de dados, ele não precisa, né, do aviso de recebimento, basta ele ter a comprovação de que foi emitido, né? Os consumeristas entendem que isso, inclusive, é
é uma questão de uma presunção, né, contra o consumidor, que não seria interessante, mas bem, é o entendimento simulado, havendo a prova de que ele remeteu a carta, mesmo que não haja prova do recebimento formal pelo consumidor, né, é possível aí essa negativação sem que haja o direito do consumidor à indenização. A súmula 359 diz que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, de modo que haverá responsabilidade solidária se o fornecedor assim não o fizer, né? Ou seja, o fornecedor imediato, aquele com quem o consumidor tem o débito, não comunica e o órgão também não o faz, né? Ambos responderão ali por essa falha. E a súmula 385, né? Uma súmula inclusive que comporta em certa medida, casuisticamente, interpretação divergente, já explico a vocês. A súmula diz que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição ressalvada o direito ao cancelamento. Ou seja, se o consumidor tem duas anotações lá no SPC ou no Serasa, a primeira que chegou lá, ela é devida, ele comprou e não pagou, foi devidamente notificado e recebe posteriormente, algum tempo depois, uma segunda uma negativação. Essa segunda notificação é efetivamente indevida. Então, de acordo com o entendimento simulado, se não há nenhum fato ou outro, ele pode solicitar o cancelamento, mas não terá direito à indenização. Contudo, depois dessa súmula, depois desse entendimento simulado, já existem outras decisões do STJ analisando casos peculiares, permitindo a indenização decorrente de uma segunda negativação indevida. Então, se você tiver alguma demanda que envolva segunda negativação, é importante observar os precedentes do STJ, mesmo posteriores a essa súmula, porque há aí há uma distinção que alguns precedentes possuem e podem ser aplicados, quem sabe, ao caso que está com você nesse momento. A súmula 548 diz que incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro inadimplente no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito, ou seja, se o consumidor paga a dívida, o fornecedor ele precisa fazer o comunicado ao banco de dados para excluir o nome do consumidor do banco de dados. Né? Então, se o consumidor paga e posteriormente 5 dias úteis passados, o nome dele não é retirado do órgão de proteção ao crédito, ele pode então postular uma indenização por uma manutenção indevida do seu nome no SPC ou no Serasa. E agora, por fim, uma rápida conversa sobre o cadastro positivo. Né? O que é o cadastro positivo? De acordo com o Banco Central, o cadastro positivo é um conjunto de banco de dados que contém informações de pessoas físicas ou jurídicas, né, relativas a obrigações vinculadas ou não a operações de crédito adimplidas pelo cliente, ou seja, quando o pagamento já foi feito, ou em andamento, que ainda não venceram. Ou seja, se você é um bom pagador, se você está pagando a sua compra parcelada. Basicamente é isso. E para que serve? Né? Então, ele serve para beneficiar aqueles que possuem um bom histórico de crédito, uma boa pontuação, né, um score, e desse modo facilitar a obtenção aí de empréstimos e financiamentos, bem como possibilitar a negociação de melhores taxas e condições de pagamento. Isso é o que está por trás aí do cadastro positivo. Contudo, de outro lado, se o consumidor ele foi um mal pagador um dia, ou se ele é um mal pagador, isso pode dificultar muito, né, o acesso ao crédito, mesmo que ele não esteja negativado. Né? Então, mesmo ele não estando negativado, né, por força das operações que ele praticou anteriormente, ele pode ter muita dificuldade de acesso ao crédito. E qual é a base legal? Né? A gente tem a Lei Federal 14.414 de 2011 e, mais recentemente, a Lei Complementar 166 de 2019, que a alterou, trazendo inclusive substancial mudança, como eu vou apontar aqui na sequência. Então, a Lei Federal ela previa que o consumidor deveria permitir ou não a abertura de cadastro positivo e, após a vigência da Lei Complementar 166 de 2019, compete ao gestor do banco de dados tal abertura. Então, o consumidor, mesmo que ele não queira, né, ele vai ter contra si aí aberto o cadastro positivo, né, que pode ser eventualmente um cadastro negativo, né, se mostrar que aquele score dele, né, ou seja, ele é um mal pagador, ainda que ele esteja limpo, ou seja, eu tenho um histórico de atrasar prestações, eu tenho um histórico de demorar, fiz um financiamento de 1 ano, levei 1 ano e meio para pagar, né, então é um histórico de adimplência, mas que pode ser uma obrigação que foi cumprida de maneira imperfeita, né,
de maneira pontual, eventualmente. E quem é que faz a gestão desse cadastro positivo? Né? O Banco Central do Brasil é que autoriza, né? Ele que autorizou 4 gestores de bancos de dados, né? Que são responsáveis por essas informações. Né? São esses aí, a Boa Vista Serviços, a Gestora de Inteligência de Crédito SA, o Serasa e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, né? O CNDL, que é o SPC Brasil. Espero que essas informações tenham sido úteis para você e a gente se vê na próxima aula.